Crônicas do Amanhecer de 2 de setembro. Por Feijão. Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Viciados em bem-estar. Bem-estar e prazer, comumente associados às fórmulas de felicidade, são um convite irrecusável da nossa época. No entanto, estabelecem uma perigosa relação com os vícios, pondera a psiquiatra americana Anna Lembke, autora de Nação Dopamina, porque o excesso de prazer está nos deixando infelizes e o que podemos fazer para mudar, disponível recentemente no Brasil pela editora Vestígio. No livro, a professora de Psiquiatria e Medicina da Dependência da Universidade de Stanford, no ZEUA, examina os comportamentos compulsivos aparentemente inofensivos que se desenvolvem sob o pretexto de se sentir bem. O bem-estar sem limites é bastante custoso, ela adverte. A dopamina, neurotransmissor comumente associado às nossas atividades prazerosas, pode também protagonizar sofrimento, já que prazer e dor são processados em regiões sobrepostas do cérebro que funcionam como uma balança. Com plena oferta e demanda por felicidade, viver vai se tornando cada vez mais desafiador em termos de equilíbrio, especialmente quando olhamos nossas redes sociais ou as opções de entretenimento e consumo. Um mundo eufórico e promissor parece estar ao alcance de um clique. No Livro dos Espíritos, Allan Kardec esclarece sobre os vícios que são derivados do egoísmo. 917. Qual o meio de destruir-se o egoísmo? De todas as imperfeições humanas, o egoísmo é a mais difícil de desenraizar-se, porque deriva da influência da matéria, influência de que o homem, ainda muito próximo de sua origem, não pôde libertar-se, e para cuja manutenção tudo concorre, suas leis, sua organização social, sua educação. O egoísmo se enfraquecerá à proporção que a vida moral for predominando sobre a vida material e, sobretudo, com a compreensão, que o Espiritismo vos faculta, do vosso estado futuro real, e não desfigurado por ficções alegóricas. Quando, bem compreendido, se houver identificado com os costumes e as crenças, o Espiritismo transformará os hábitos, os usos, as relações sociais. O egoísmo assenta na importância da personalidade. Ora, o Espiritismo, bem compreendido, repito, mostra as coisas de tão alto que o sentimento da personalidade desaparece, de certo modo, diante da imensidade. Destruindo essa importância, ou, pelo menos, reduzindo-a às suas legítimas proporções, ele necessariamente combate o egoísmo. O choque que o homem experimenta do egoísmo dos outros é o que muitas vezes o faz egoísta, por sentir a necessidade de colocar-se na defensiva. Notando que os outros pensam em si próprios e não nele, ei-lo levado a ocupar-se consigo, mais do que com os outros. Sirva de base às instituições sociais, às relações legais de povo a povo e de homem a homem, o princípio da caridade e da fraternidade, e cada um pensará menos na sua pessoa, ao ver que os outros também com ela se preocupam. Todos experimentarão a influência moralizadora do exemplo e do contato. Em face do atual extravasamento de egoísmo, grande virtude é verdadeiramente necessária para que alguém renuncie à sua personalidade em proveito dos outros, que com frequência absolutamente lhe não agradecem. Principalmente para os que possuam essa virtude é que o reino do céu se acha aberto. A esses, sobretudo, é que está reservada a felicidade dos eleitos, pois em verdade vos digo que, no dia da justiça, será posto de lado todo aquele que em si somente houver pensado, sofrerá, então, o próprio abandono. A tecnologia permitiu-nos isolar de muitas experiências fisicamente dolorosas e aumentar nosso acesso ao reforço de drogas e comportamentos com o toque de um dedo.
O resultado é que estamos a bombardear o caminho de recompensa do nosso cérebro com dopamina, adverte autor em entrevista à BBC News Brasil. Coisas boas em excesso acabam por ser algo ruim, e o resultado é que estamos reprogramando nossos cérebros para precisarmos de cada vez mais recompensas para sentir qualquer prazer, enquanto que o menor inconveniente se tornou uma espécie de tortura. Estamos mudando fisiologicamente os nossos cérebros para precisarmos de mais prazer e sermos capazes de tolerar menos dor. Tudo isso acontece em uma cultura que determina evitar a dor a qualquer custo. Lembre que medicamentos, drogas e compulsões aparecem como aliados nesta missão impossível, enquanto não observamos uma diminuição de casos de depressão e ansiedade. A ideia de que a vida deve ser uma grande festa e que devemos ser felizes o tempo todo é uma ilusão, mas que nossa cultura comprou. O resultado é que, quando não estamos felizes, pensamos que algo está errado conosco, que estamos doentes, azarados ou alguma combinação desse tipo. A verdade é que a vida é principalmente sobre estar descontente, e momentos de verdadeira felicidade são fugazes, muitas vezes espontâneos. Na Revista Espírita de novembro de 1860, Allan Kardec comenta uma mensagem do Espírito Georges, incluída na edição de outubro de 1860, que esclarece sobre a conquista da felicidade. A felicidade dos espíritos é relativa à sua elevação. Essa felicidade só é completa para os espíritos depurados, cuja felicidade consiste principalmente no amor que os une. Isto se concebe é de toda a justiça, porque se despojaram de todo o egoísmo e de toda a influência material, porque somente neles ela é pura, sem segunda intenção e coisa alguma a perturba. Daí se segue que suas comunicações devem ser, por isto mesmo, mais afetuosas e mais expansivas do que entre os espíritos ainda sob o império das paixões terrenas. É preciso daí concluir que os espíritos errantes não são forçosamente privados, mas podem ser privados de tais comunicações, se tal for a punição a eles imposta. Como diz Georges em outra passagem, esta privação momentânea lhes dá mais ardor para atingirem o momento em que as provas realizadas lhes devolverão o objeto de sua afeição. Portanto, essa privação não é o estado normal dos espíritos errantes, mas uma expiação para os que a mereceram, uma das 1001 vicissitudes que nos esperam na outra vida, quando tivermos desmerecido nesta. Esta foi a crônica do amanhecer de 2 de setembro de 2022.